noite, gente. Tudo bem? Vou ficar preso aqui atrás agora. É? Vou andar com isso na mão, então. Todos bem, gente? Então tá ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade. A vibração da casa está excelente. Parabéns a vocês que mantêm isso assim, né? Porque a verdadeira casa espírita não é visível, não é? O que a faz é exatamente o conjunto das nossas vibrações. Já entrei em casas suntuosas que têm uma vibração mais simples, menos profunda. Então, são os nossos corações que fazem o templo, né? Como já dizia Jesus. Bem, o seminário vai ocorrer em Barra Bonita, no sábado que vem, neste sábado, inclusive, que é o próximo. É um seminário que Tato e eu fazemos já há uns 2 anos, e nós levamos 50 temas que são sorteados na hora, e a gente conversa sobre esses temas. Primeiro, a gente usa os subsídios da doutrina espírita, né? Então, a vida na visão espírita. Então, lemos rapidamente ali um resumo muito rápido sobre o que a doutrina espírita diz sobre o tema sorteado, e depois Tato e eu fazemos um comentário. O público pode fazer perguntas ou comentários também, e o pessoal da internet, que, como vai ser transmitido, também pode participar e fazer perguntas da mesma forma. Nós não sabemos quais são os temas, então cada seminário é único, né? E a gente acredita que os temas são muito apropriados ao público e, evidentemente, a nós também. Então, todos estão convidados, vai ser um prazer. Eu não sei o tamanho da casa, mas com certeza caberá a todos. Tá bom? Bem, Bezerra de Menezes, pelo Divaldo, no Congresso Internacional de Espiritismo em Brasília, em 2007, deu uma comunicação e uma mensagem certamente fantástica. E me chamou muita atenção, algumas linhas, me chamou muito mais atenção, algumas linhas dessa mensagem que eu gostaria que a gente conversasse sobre essas linhas hoje. E como eu disse, conversarmos, eu gostaria que, por favor, vocês participassem, me interrompessem quando quiserem, vai ser um prazer. Divaldo diz assim, Bezerra diz assim: não procurem diretrizes e conselhos, porque nós já temos no amor a ferramenta do perdão. Então, olha só que forte isso. Não há novas diretrizes, nem novos conselhos. Porque dentro do amor, nós temos o perdão. E o perdão é uma ferramenta incompreendida e pouco utilizada por nós. Falando de forma geral, é claro. Incompreendida porque a gente pensa que o perdão é para o outro. E muitas vezes dizemos que o outro não o merece. E aí começamos a guardar dentro de nós o que eu costumo chamar de amargura. Vocês conhecem alguma criança amarga? Triste, talvez vocês conheçam, mas amarga não há. As crianças ainda sabem viver o agora, né? Brigam com o amigo, de manhã à tarde já estão contentes, brincando juntos. Nós vamos desaprendendo a isso, infelizmente. Perdemos essa característica tão importante da criança. E com o tempo, conforme fisicamente envelhecemos, não sei se vocês já perceberam, a nossa camada de amargura começa a crescer. E muitos de nós nos tornamos amargos mesmo, com grande quantidade de amargura dentro de si. E aí, amargos, penso que é impossível ser feliz. Porque se você está com a boca amarga, qualquer alimento, dos mais caros, dos mais deliciosos, estão amargos. Se o nosso ser está amargo, a nossa visão suja tudo. A nossa audição
enche de ruído tudo que a gente ouve. Ou seja, nós não estamos bem. Nós estamos sem entender que a vida, de fato, tem um propósito de nos fazer felizes, de nos ajudar a aprender a sermos felizes, mas por milhares de pequenas escolhas, nós optamos em nos amargurar. Se vocês observarem no rosto das pessoas, talvez vocês percebam traços de amargura em algumas delas, em algum desses rostos. É triste. E não tem muita idade, assim. Muitas vezes já dá para perceber em alguém de 40 anos traços de amargura. Muitas vezes só depois dos 70. Mas é muito bom ver pessoas com o físico já de grande idade, com o rosto leve, né? Enrugado, com certeza, mas leve, sem amarguras, sem um peso, apesar de certamente ter vivido grandes desafios. Mostrando para nós que o que a gente faz com as coisas que acontecem é nossa responsabilidade. O que entra dentro de cada um de nós é nossa escolha. Não importa muito, por incrível que possa parecer, o que acontece fora de nós. Não importa muito. E vocês percebem que a gente passa a maior parte da nossa vida preocupado com o que vai acontecer fora de nós. Não é verdade? A gente se preocupa se amanhã a gente vai ter uma casa, se o nosso físico, e o nosso físico está fora de nós. Hein, gente? Eu não sou o meu físico. Vocês não são os corpos que eu estou vendo aqui. Isso são roupas, uniformes para a gente estar aqui inserido nesse contexto. Nós passamos a maior parte do tempo trabalhando, preocupados, gastando energia com quase tudo que é externo e, portanto, passará, impermanente. Muito triste isso. Porque gastamos a nossa vida e o tempo, porque o tempo é feito de vida, com coisas que não vão nos resultar em questões importantes. Mau investimento esse o nosso. E o perdão surge como sendo talvez a mais preciosa ferramenta do amor para que sejamos muitíssimos mais felizes. Muitíssimos. Sem amargura. E veja, a gente pensa que perdoar, a gente perdoa o outro. Não, a gente perdoa tudo. A gente deve perdoar tudo que nos contrarie. Existe uma mensagem através do Chico, claro, que ele diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7, como disse o Evangelho. Mas ele acrescenta 2 pequenos tópicos que muda tudo, quer dizer, amplia tudo. Ele diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Para que perdoe profundamente, não uma vez, mas 490 vezes. O 7 também é um número, muitas vezes, místico, né? Mas quer dizer muitíssimo. Mas ele acrescenta mais uma profundidade e mais uma dica preciosa sobre quando é que nós temos que perdoar. Devemos perdoar 70 vezes 7, cada ofensa, ou seja, todas. Cada ofensa que perturbe o nosso coração. E aí, me parece que eles revelam um segredo, nos dizendo que nós devemos perdoar tudo que perturbe o nosso coração. E o nosso coração se perturba com quase tudo, não sei se vocês já perceberam. Se a cadeira de alguém não estiver boa agora, perdoe. Porque isso talvez esteja incomodando o nosso coração. Se estiver muito frio ou muito quente, se a roupa não está caindo bem, né? Se o corpo não é exatamente como gostaríamos que fosse, se nem tudo nele funciona tão bem, se o outro disse ou não disse, falou ou não, perdoemos. Essa é a diretriz que
Bezerra nos diz que nem precisamos mais procurar outra. Mas eu sei que tudo que eu disse até agora é quase chover no molhado. Quem aqui já não sabia que o perdão é importante? As pedras da calçada já sabem disso. Nós também. Mas mantemos a nossa dificuldade em perdoar, não é? Primeiro, porque gastamos muito pouco tempo procurando entender o que é isso. Gastamos muito pouco tempo da nossa vida procurando entender o que acontece dentro de nós quando a mágoa ocorre. A gente muitas vezes não tem clara noção. Por que eu me senti daquele jeito incomodado? Por quê? O que aconteceu? E o que eu devo fazer? Por isso eu gostaria de usar esse tempo agora para falar o como. Como é que a gente poderia perdoar? Qual que é a dinâmica que poderia acontecer dentro de nós? O que eu preciso ou poderia pensar para que eu encontre o meu caminho do perdão? E eu digo dessa forma, gente, porque cada um de nós, sobretudo não só sobre o perdão, precisa encontrar os seus caminhos. Cada um de nós é único. Nós não somos iguais. Então, a sua forma de resolver não há de ser a minha necessariamente. Os conceitos, sim, são válidos para todos, mas os caminhos internos são únicos. Por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós, nos espelharmos no outro, com certeza, mas descobrir o próprio caminho interior de alcançar o amor e o perdão, enfim, todas as coisas luminosas que estão dentro de nós. Eu chego a pensar que o amor supremo, o amor de Jesus, o amor do Pai, e tudo que o envolve, ou seja, tudo, já existe dentro de nós. Entendo. Mas nós somos tão primorosos, nós somos tão amplos, nós somos tão grandes, que a gente não encontrou ainda. E nós precisamos procurar. E quando eu digo que nós precisamos procurar os caminhos, encontrar ou abrir os caminhos dentro de nós para o amor ou para o perdão, é exatamente isso que eu estou dizendo. Já está lá. Encontremos. Mas para encontrar eu preciso procurar. E procurando eu abro estradas. Eu crio avenidas, fazendo com que essas grandezas que já estão dentro de nós, porque somos filhos de Deus, apareçam. Para o outro? Não. Para nós. Em primeiro lugar e depois para o mundo. A primeira... Bem, então vamos falar um pouquinho sobre o que possivelmente acontece dentro de todos nós quando nós ficamos magoados. Não é? A gente não pode esquecer, vamos contextualizar onde estamos, né? E quem somos nós hoje. A gente não pode esquecer que esses dias saímos do reino animal. Tá certo isso? Esses dias. Talvez não faça nem 1 milhão de anos. Esses dias. Esses dias. Se a gente lembrar, eu não vou me lembrar exatamente a data, mas em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos conta quando foi a primeira vez na Terra que o pensamento contínuo surgiu. O que significa isso? Os animais, eles pensam, mas eles pensam de forma fragmentada. Eles não conseguem fazer, vou dar um exemplo, uma frase completa na mente deles. Então, eles pensam fragmentadamente. Eles interrompem o pensamento e começam de novo. Não há uma continuidade. Quando nós passamos a sermos do reino hominal, como nós estamos hoje, o nosso pensamento passa para sempre a ser contínuo. E aí desenvolvemos a palavra, as frases, o pensamento e temos tudo que nós temos hoje em termos de desenvolvimento. Muito bem. Esses dias, como eu disse, nós saímos do reino animal. O que funcionava lá? A lei da força. A lei do mais forte. Funciona até hoje. E nós passamos muitos milhões de anos exercitando todas as características do reino animal. Por isso que é tão forte para nós hoje as nossas
energias raivosas, aquelas que estão ligadas à questão da sobrevivência física. Por isso que, para nós, ainda vige o bateu, levou. E a gente fala assim, puxa, falei, nem vi. Bati, nem pensei. Sim. Por quê? É tão ainda forte isso dentro de nós, é tão natural ainda dentro de nós, que a gente continua, na maioria das vezes, a utilizar as mesmas ferramentas do passado. Porém, veja, eu não estou dizendo que isso determina a nossa forma de agir. Eu estou dizendo que isso é um impulso, um condicionamento forte, um vício, não, um hábito forte do sentimento. Tá? Que, como nós, a maioria de nós, ainda permanece pouco consciente, nós aparece automaticamente o que está condicionado. Quando eu digo que nós somos pouco conscientes, é porque nós pensamos pouco sobre o que estamos fazendo. Não é verdade isso? Nós usamos muito, nós estamos acordando ainda. O reino animal é uma espécie de sonolência e o reino hominal, o reino do homem, é um acordar. Conforme disse Leon Denis, né, naquela frase lapidar, ele nos disse que o ser dorme na pedra, agita-se no vegetal, corre no animal, mas acorda no homem. Como faz pouco tempo que tocou o relógio de despertador, a gente está acordando. Quase ainda adormecido. Por isso que a gente faz coisas sem pensar. Por isso que o instinto quase que nos domina. E por isso que vem o Cristo e vem a doutrina a nos chamar para a educação. Para a educação do sentimento. Hoje, com a doutrina, utilizando a razão. Mas já com o Cristo, também com a razão, mas com profundo sentimento pelo amor que ele disse, tudo que ele disse e fez tudo que ele fez. Então, contextualizando a gente, nós temos energias de emoção muito fortes ainda. Nós estamos pouco acordados, porque não nos esforçamos mais, diga-se de passagem. Adoramos essa sonolência, gostamos dela ainda, né? E, então, não podemos dizer plenamente que somos seres racionais, porque nós somos mais seres emocionais, não é verdade? As emoções nos dominam, não é verdade? E, infelizmente, para que a gente aprenda, as emoções que nos causam dor, eu não vou dizer emoções ruins, porque não há. Existem emoções, que são energias ainda não disciplinadas. Então a raiva, não tem nada de ruim na raiva, porque atrás da raiva existe a energia da agressividade, que é muito útil. É a energia da agressividade que nos faz passar no vestibular, enfrentar os desafios, conseguir um emprego, crescer fisicamente, ir para a escola, fazer uma prova. Eu disse exemplos bem utilizados. Mas é também a energia da agressividade que faz com que a gente bata alguém só porque alguém nos olhou feio. Essa é uma energia mal utilizada. A energia continua neutra, como qualquer ferramenta. Ela continua útil se bem utilizada e não útil se mal utilizada. Por isso vem a situação onde, conscientes que somos, ou que devemos ser, somos responsáveis pelo uso de tudo. Bem, então, dentro desse contexto, acontecem coisas fora de nós que nos causam sentimentos. Então, se eu peço alguma coisa para alguém, com muita educação, pedindo por favor, e alguém disse, não vou fazer nada para você porque você não presta, você não merece, qualquer coisa assim, normalmente eu ficaria magoado, triste, com raiva, qualquer coisa assim. Então, vamos estudar esse momento
Vamos estudar esse momento? Quando alguém faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, e eu fico magoado, quem é que tem um problema? Sou eu. Porque eu não sou obrigado a ficar magoado. Não é determinante, não é uma regra. Eu posso não ficar magoado. Ou, hoje a gente não consegue não ficar magoado, mas eu posso fazer alguma coisa com essa mágoa para que eu não sofra mais. E aí está exatamente o ponto onde nós somos chamados todos os dias, muitas vezes por dia, a trabalhar. Em nosso próprio benefício. Num dia, centenas de coisas acontecem que nos incomodam, não é, gente? Centenas, para ser legal. A gente perde o ônibus, fura o pneu, a comida está salgada, faltou o botão na camisa. Exemplos bem fáceis, né? E a gente fica incomodado, né? Fica bravo, reclama com alguém. Sempre alguém é culpado, sem dúvida. Sempre alguém é culpado. Por quê? Porque estamos inconscientes. Porque queremos bater o levou. Porque no animal é sempre para fora. É sempre uma defesa. E nós continuamos a tentar nos defender. Jesus veio nos dizer que a maior defesa que existe chama-se amor. Que a maior defesa que existe é estarmos em harmonia com a lei. Porque a lei nos defenderá. E se a lei do Pai nos defende, está tudo resolvido. É isso que significa quando nós ouvimos no para-choque do caminhão ou nos letreiros dos carros, se eu estou com Deus, quem estará contra mim? O problema é se eu estou com Deus. E se eu não estou em harmonia com as leis divinas, eu não estou com Ele plenamente. Então, quando Jesus nos convida ao amor, ao perdão e a tudo ou mais, isso não é um conselho religioso para que a gente receba uma medalha, para que a gente se coloque à direita do Pai, ou seja, num lugar de destaque. Não. É para que a gente se cure. Para que a gente se salve. Porque Ele não nos salvará. Ele é o caminho. Caminhe então. Vamos até Ele. Ele nos espera, mas Ele não virá. O salvar é sempre o salvar-se. Então, quando Ele nos diz para que a gente nos aconselhar a amar uns aos outros e a si mesmo, lei maior, Ele está nos dando uma terapia de cura íntima e, portanto, do físico igualmente, óbvio. Ele está querendo nos ensinar como é que nós arrancamos de dentro de nós ou transformamos o que está dentro de nós para termos a mais alta glória que existe, que se chama paz. Então, vejam que dentro desse raciocínio, o perdão nunca é para o outro. Aliás, o perdão para o outro quase não muda coisa alguma. Para o outro, quase não. Porque se eu firo alguém e a pessoa me perdoa, eu vou ter que fazer tudo que eu ia ter que fazer antes, da mesma forma. Eu vou ter que arrumar o que eu fiz. Eu vou ter que consertar o motivo que eu fiz dentro de mim. E se eu o ferir, eu vou ter que reparar o erro da pessoa. Então, o perdão da pessoa apenas me alivia um remorso básico. Mas o grande efeito do perdão é para quem o deu. Porque a pessoa que deu o perdão, que perdoou, ficou livre. Arrancou de si aquela mágoa. Transformou aquela mágoa. Como eu faço para transformar uma mágoa em uma não mágoa? Jesus, como sempre, nos deu muitos caminhos, realmente. No livro
Nova, no livro Boa Nova, quando Pedro vai negá-lo, Pedro ficou magoado com Jesus, porque Jesus disse a ele que ele iria negá-lo 3 vezes naquela madrugada. Ele falou: Jesus, pelo Senhor eu morreria. E Jesus, então, olhando e conhecendo a capacidade de Pedro, disse assim para ele, está lá no Boa Nova, do Humberto de Campos: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Ou seja, Pedro amava e ama Jesus imensamente, mas não tanto a ponto de ser capaz de enfrentar a ira daquele povo por Jesus. Por quê? Porque Pedro era perverso e ingrato? Não. Porque ele era frágil. Eu acho que essa colocação de Jesus na Boa Nova, para mim, foi uma das mais importantes dicas a respeito do perdão. Porque ele está nos dizendo que nós não estamos entendendo que a outra pessoa, aquela que supostamente nos feriu, é frágil. Por isso nos feriu. Por isso nos traiu. Por isso nos puxou o tapete. Por isso foi mal educado. Por isso levantou a voz. Por isso nos bateu fisicamente, muitas vezes. Por isso tentou nos manipular. Por isso nos usou. E aí vai em frente. Por que essas pessoas e nós também fazemos isso? Porque somos frágeis. Quando nós acreditarmos nisso, quando nós nos lembrarmos na hora da mágoa ou da raiva, e não basta lembrar, tem que lembrar acreditando que isso é uma profunda verdade. Quando nós nos lembrarmos acreditando que o outro fez tudo o que fez, foi muito sacana, por fragilidade, por não saber fazer diferente, por não ser capaz de fazer diferente, nós, acredito, teremos imensa condição de perdoar. Não por ele, insisto. Vamos até mudar a expressão, nós teremos imensa condição de pegar a dor que nos incomoda o coração e fazê-la desaparecer. Por nós. Eu sei que nessa hora, 2 forças entram em luta dentro de nós. A vontade de não sentir mais a mágoa, que é uma dor, e a vontade de ir lá e bater na pessoa. A segunda força é antiquíssima, lá dos animais. A primeira é nova e ainda frágil. Porque aprendemos com Jesus ali, há 2019 anos. Esses dias, nossa, hoje de manhã. Se os animais esses dias, Jesus foi hoje de manhã. Vai fazer 1 hora que ele nos falou isso. Nem entendemos direito. Não é verdade, gente? Quantas horas de estudo nas casas espíritas, em todos os templos, a gente usa, manipulando o evangelho, entendendo quase nada. Quase nada. Divaldo, que é Divaldo, Joana de Ângeles disse a ele, leia o livro dos Espíritos, o resto da vida. E ele tem 95 anos. Quantas vezes ele já leu o livro dos Espíritos? Incontáveis. E ainda diz que não sabe. Nós também. Então, essas 2 forças vão entrar em disputa feroz. E muitas, e muitas, e muitas vezes, a força antiga ganhará. E nós continuaremos amargurados e sofrendo. Nós continuaremos a
fazer aquela briga da nossa cabeça, não, mas eu tenho direito. Eu não devia ser tratado assim, mas eu fiz tanto para a pessoa. Quem ela pensa que é? Não é assim que acontece na nossa cabeça? Essa guerra, que felizmente ela tem ficado dentro de nós, nos causando doenças físicas, particularmente eu prefiro. Pelo menos a gente não causa estrago do lado de fora, só no corpo. É melhor. Antes a gente matava a pessoa. Não é? Não é? Não matava? Chamavam para o duelo e davam um tiro. Hoje a gente adoece. Eu acho uma evolução. Mas a gente poderia dar mais um passo para nem ficar doente. Como? Perdoando. Vou mudar a palavra, porque perdão ele tem uma conotação de não, a pessoa não merece. Vem na nossa cabeça, eu sei disso. Compreendendo. Compreendendo o que acontece dentro de você. Sim, nós gostaríamos de ser respeitados. Nós gostaríamos que nos dessem o que é de nosso direito. Nós gostaríamos de ser compreendidos, amados. Nós gostaríamos. Mas Jesus nos disse que tem coisa mais importante para a gente gostar. Por incrível que pareça. E isso é outro ponto que a gente tem muita dificuldade de aceitar, sequer acreditar. É mais importante para nós amar. É mais útil para nós dar. É mais importante, é mais curador, traz mais riqueza para nós quando compreendemos. Olha lá aquela terrível oração de São Francisco. Não é terrível? Ela é lindíssima, estou brincando, mas ela é terrível. A gente tem coragem mesmo de pedir compreender mais que ser compreendido. Nem vou chegar no amor. Felizmente a prece, ela é delicada e diz que eu possa mais compreender que ser compreendido. Amar é outro departamento. Depois, não é? Então, gente, vejam só como nós precisamos nos conhecer. Qual é a real dificuldade que cada um de nós tem para fazer um pequeno perdão? Veja, a gente vê nos livros espíritas os grandes perdões, né? A gente vê em Renúncia, aquele livro terrível, de maravilhoso, onde o perdão é colocado ali no seu limite, de uma forma difícil de ler, de saber o que aquela pessoa consegue perdoar. Nós vemos uma Lívia em 2000 anos, nós vemos uma Célia nos 50 anos depois, e tantos livros fantásticos nos falando de grandes perdões. A vida está nos pedindo os pequeninos perdões, que são capazes de mudar a nossa vida imediatamente. Ela está pedindo para que a gente retire a dor de dentro de nós quando alguém não é como a gente pensou que seria. Oi. Perdoar, então, não significa esquecer. De forma nenhuma. Até porque nós temos ótima memória. Até a psicologia nos diz, ou a neurologia nos diz, que quando nós temos uma vivência sob forte emoção, a memória é mais profunda ainda, mais forte. Então não dá para esquecer quando vem a dor no meio. Não dá. Ou a decepção, a dor é a mesma coisa. Não é para esquecer. É para não sofrer. É para aquilo deixar de ser um buraco no caminho e está tudo pavimentado. Inclusive, no final do Me Deixe Esquecer, eu desenvolvi um teste para saber se a gente perdoou ou não. Infalível. Infalível. E só você vai saber a resposta, tá bom? Tá? Me deixa no final. Por quê? Porque o perdão foi, na minha vida, um grande problema.
Um grande problema. E eu ainda estou em tratamento sobre o assunto. Por isso que de vez em quando eu falo sobre isso. Então, gente, esses pequenos perdões já são exercícios difíceis, trabalhosos, mas ao nosso alcance. Não vamos conseguir imitar uma Alcione do Renúncia. Não hoje. Daqui a muito tempo. Mas os pequenos perdões, sim. Nós precisamos começar a cuidar das nossas expectativas sobre o outro. São todas erradas. Todas as expectativas que nós temos sobre o outro estão erradas. Podemos começar por aí? Todas. É injusto, é cruel ter expectativas sobre o outro. Mas até sobre nós mesmos, né? Ótimo! Também sobre nós mesmos. Sem dúvida. Nós precisamos saber quem somos nós e o que sabemos e o que não sabemos. Até onde somos capazes de fazer algo hoje e até onde não somos. Isso é justo. Isso é equilibrado. E o Pai, gente, nós somos mais cruéis conosco do que Deus. As nossas sentenças são terrivelmente cruéis. E o Pai pede misericórdia. Agora com o outro, então? Então, as expectativas precisam ser analisadas. E elas precisam, se possível, ser eliminadas. Eu sei que não é possível, mas eliminadas. Isso acaba com os nossos relacionamentos afetivos. Acaba não no sentido de eles terminarem, mas fazem com que eles não sejam nem bons, sejam tristes, sejam disputas, sejam lutas, um contra o outro. Isso não é um relacionamento afetivo. Agora, quando você enxerga o outro um pouco mais como ele é, e isso já é um perdão, você descobre uma pessoa frágil. Se a gente conseguir enxergar a pessoa que está ao nosso lado, nos nossos relacionamentos afetivos, e eu não estou falando só de casamento, eu estou falando nós com os nossos pais, os irmãos entre irmãos, os amigos, as pessoas na escola, no trabalho, na família, enfim. Se a gente olhar para a pessoa e falar, quem é você mesmo? E se você conseguir, de verdade, conseguir responder, alguém que finge que é forte, mas que é de uma fragilidade imensa, como eu. Igualzinho a mim. Que se faz de forte, que se coloca de pé, mas por dentro chora. Por dentro morre de medo ainda. Vocês acham que só a gente, só vocês são assim? Todos nós, 100% da população humana, praticamente, nos sentimos profundamente frágeis. E por conta desse medo, dessa fragilidade, cometemos os maiores desatinos. Como que eu chego nessa conclusão? Basta eu me analisar. Por que ferimos? Por prazer, gente? Raramente. Sempre é uma defesa. Sempre é uma defesa. Uma defesa, muitas vezes, que nem precisa existir. Mas como nós sabemos nos defender, a lei que vige dentro de nós é a do ataque. Primeiro eu atiro, depois eu pergunto quem é. Se eu imagino que a pessoa vai ser mal educada, eu sou mais mal educado antes. É assim que a gente faz, não é? Não é assim? Isso é defesa. E quem é que precisa de defesa? Quem é frágil. Jesus andava por nós calmo e tranquilo, porque ele aprendeu ao longo da sua vida que nada que a gente fizesse poderia feri-lo de verdade. Nada do que a gente falasse, nada
nenhuma ação que a gente pôde ter o feriu de verdade. Aconteceu com ele o máximo que pode acontecer conosco, ferir o corpo. E o corpo, nesse aspecto, é irrelevante. Irrelevante, nesse aspecto. Porque o que é importante é o que está dentro de você. Jesus saiu daqui sem nenhuma mágoa, sem nenhuma amargura, absolutamente em paz. Porque ele cumpriu o dever? Não. Não só por isso. Porque ele se manteve absolutamente em harmonia com a vida. Mas por quê? Porque nós não conseguimos feri-lo. Nunca. E olha que ele foi traído. Foi enganado, tentaram, né? Fizemos com ele toda a cartilha. Torturamos, ferimos, fomos sarcásticos, tudo. Os amigos, os irmãos de sangue. E ele se manteve absolutamente bem. E não vale dizer que ele era Jesus, por isso que conseguia. Não. Ele conseguiu porque aprendeu. E nós somos capazes disso. Aliás, mais do que capazes, nós precisamos aprender a não nos incomodarmos tanto com o que as pessoas fazem ou com o que acontece ao nosso redor. E para isso nós precisamos criar um caminho. A primeira grande dica é: olhe para o outro e comece a trabalhar a crença, a certeza, melhor, de que o outro tem imensa fragilidade. E mesmo que ele venha de nariz empinado, é tudo cenário. Não é um dito popular que as aparências enganam? Por que nessa hora a gente acredita nas aparências? Só porque a pessoa está com o nariz empinado e grita. Por quê? Por que a gente acredita? Porque isso é só cena, gente. Só cena. Basta ficar meia hora com a pessoa e você vai descobrir os seus medos profundos. E essa capa de força, essa armadura de força, nada mais é que a muralha da defesa, porque a pessoa morre de medo de sofrer. Se a gente conseguir olhar para as pessoas e trabalhar isso dentro de nós, porque a prepotência da pessoa virá fortíssima na nossa frente. Eu não estou dizendo uma coisa que nós vamos amanhã cedo começar a fazer e conseguir. Não. Décadas. Décadas tá bom, não é pouco, não é? Décadas não é pouco. Encarnações. Não, para conseguir tudo, encarnações. Mas se a gente já não sentiu impacto, ou sentiu impacto pouco, vai ser tão bom. Eu tenho um amigo, há mais de 20 anos, ele me disse assim: olha, antes, ele falava assim para mim, antes eu ficava 2 anos magoado com a pessoa. Eu falei, certo. Eu já melhorei muito, ele falou, agora eu só fico 1 ano. 50%, gente. Melhorou bem. Muitíssimo. Ele falou, a minha meta é só 6 meses. E tá certo. Olha só, que bonito isso. Primeiro, ele sabia que ele podia resolver. E ele sabia que só ele podia resolver. Ninguém mais. Ninguém mais. Segundo, ele sabia o seu limite. Ele falou, eu não vou conseguir fazer 100% hoje. Então vamos por metas que eu consiga. Então agora você imagina. Essa pessoa, esse amigo, ele ficou 1 ano trabalhando um sentimento. Então imagina que eu tenha magoado. Querendo ou não, não importa. Porque a gente magoa as pessoas sem querer. Ou seja, a gente não magoa ninguém. A pessoa que se magoa. Por isso que eu convido as pessoas, os professores e as professoras de português, a nunca mais deixarem os alunos a escreverem esse tipo de frase. Tal pessoa me magoou, tal pessoa me feriu. Essa frase devia estar errada. Gramaticalmente, de todo jeito errada. A frase correta deveria ser: eu me magoei com a pessoa. Eu me feri com a pessoa fez. Essa devia ser a única forma de expressar isso na língua, em todas as línguas, correta. Então ele passou 1 ano
esquecendo quem fez, esquecendo assim, não olhando, Se desligando. não focando a pessoa que fez o que fez, porque esse não é o ponto importante, mas se focando no que aconteceu dentro dele. E trabalhando o que aconteceu dentro dele, desgastando esse sentimento, até que ele se transformasse em nada, em paz. E ele pudesse estar bem. 1 ano. Eu achei perfeito essa estratégia. E eu convido cada um de nós a estabelecermos uma meta. Porque eu não acredito que haja alguém aqui ou em qualquer lugar do mundo que gosta de ter o coração amargurado. Não é possível que alguém queira. Então, já que isso é ruim e já que isso está no nosso poder, vamos olhar para a nossa mágoa, vamos dissecá-la. Por que eu estou magoado? Eu convido vocês a usarem a técnica dos 5 porquês. Nada resiste a 5 porquês. Por que eu estou magoado? Aí você vai responder. Aí você pergunta em cima da resposta, mas por que isso? E faz 5 vezes. Se você for minimamente honesto com você mesmo, você vai descobrir a resposta. O verdadeiro motivo, a verdadeira razão que fez com que aquilo que foi feito ou não foi feito te torturasse. Talvez seja isso que as crianças não fiquem, né? Porque elas ficam perguntando, por quê? Por quê, né? Um porquê em cima do outro. Um porquê em cima do outro. Gasta e chegou no menos de 6 meses. Exatamente. Então, é possível, está ao nosso alcance, é a nossa cura. A transformação da nossa vida sobre a questão do perdão é brutal, gente. Brutal. O que vocês acham? Alguém tem alguma questão sobre isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é se você quer deixar de sentir a dor que sente. Alguns de nós não queremos. Porque a energia da agressividade, ela tem um quê de prazerosa. Parece que a gente é forte quando ela está dentro de nós. Isso é válido também para as doutrinações de espíritos com muita raiva. Parte deles querem sentir aquilo, como nós. Principalmente quando a raiva é muito grande. Ela parece que a gente é forte. E é uma força que a gente está acostumado por conta da nossa vivência no passado, nos animais. Mas Jesus vem nos chamar, nos convidar para uma força realmente muito mais forte. Porque o amor domina o universo. E nós precisamos só nos dominar. Acham que é possível, gente? Pensem se vocês querem, de fato, se livrarem das mágoas. Ou elas já se tornaram boa companhia. Já nos acostumamos com ela. Pensem se, na primeira ideia de perdão, nós ainda acreditamos que nós estamos liberando o outro de uma dívida. Porque nós adoramos que nos devam. Não é? O senhor acha, então, que a amargura é quando a gente se acostuma com aquela... Sim. E até cuida, até cultiva. Nunca viu pessoas que só falam nisso? Só fala de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás? Só fala de como aquilo que aconteceu há 30 anos atrás acabou com a vida dela? Ou dele? Pois eu digo, gente, que ninguém acabou com a vida de ninguém. O pai, o marido, a esposa, o filho acabou com a minha vida. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Sou eu que não entendi o que aconteceu, ou não quis entender o que aconteceu, e guardei dentro de mim, porque quis, ou porque não sabia, essa dor que me fere até hoje.
alguém. Vocês acreditam que o pai ia permitir que alguém nos ferisse? De verdade. Porque tem muita gente muito mais forte que eu, que cada um de nós. Né? Todo mundo poderia me ferir, mas ninguém pode. É isso que nós precisamos aprender com o amor. Lembrando nós que somos eternos, que somos filhos de Deus, e, portanto, absolutamente capazes, indestrutíveis, imortais. Nada nos fere, só o corpo. E o que nos fere de verdade é quando a gente não faz esse trabalho de se conhecer e caminhar na direção dessa autoeducação. Então, quanto mais eu me conheço, menos magoado eu fico. Sim. E esse me conheço, ele tem duas partes. A gente fala muito pouco sobre a questão do autoconhecimento, né, que a gente precisa ter. A gente precisa falar mais. O autoconhecer não é simplesmente reparar no que está acontecendo dentro de você. Isso também. Mas é também, porque isso é uma questão toda intelectual, né? É como se você fosse um observador de si mesmo. Super positivo. Seja observador de si mesmo. Pergunte-se, está tudo bem aí dentro? Quem que faz essa pergunta todo dia para si mesmo? Está tudo bem aí dentro? Isso é ser observador de si mesmo. Mas depois disso, vá para o lado do sentimento. Como é que a gente se sente? Sente a si mesmo. Aí nós estamos entrando numa, vou falar uma palavra, quase uma frase lógica. Uma análise com sentimento. É uma coisa difícil de dizer. Mas nós precisamos nos sentir. Perceber quem somos, nos sentindo. Isso também é conhecer-se. Tentar entender por que sinto essa dor quando a outra pessoa não me considera como eu gostaria. Pega essa pequena parte tão importante e se pergunte: por que eu gostaria desta forma? Por que eu exijo? Por que eu tenho expectativa? Se a pessoa fizer o que eu gostaria, vai adiantar o quê? E você mesmo vai feliz ou a minha alegria vai durar 5 minutos? Porque não sei se vocês já perceberam, quando as pessoas fazem o que a gente quer e são como a gente quer, dura 5 minutos. A nossa alegria não dura. Porque 5 minutos depois a gente quer outra coisa. Ou mais. Isso não é felicidade. O pai disse lá no Jesus disse lá no poço de Jericó, para aquela mulher que veio pegar a água, que ele tem a água que mata a sede para sempre. Porque ter sede também é uma dor. Ter fome também é uma dor, um incômodo. E com Jesus nós podemos ter o que não mais nada será necessário. Teremos tudo. Então nós precisamos nos conhecer também no lado do sentimento, mas se sentindo e não só analisando como alguém de fora. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Agora eu vou falar o teste. Para encerrar. É muito simples. Você vai para o seu quarto, fica num lugar solitário, só você, fecha os olhos e se lembra da pessoa que fez alguma coisa que você sentiu uma dor, um incômodo. E tente abraçá-la em pensamento. Mas um abraço gostoso. Um abraço de quem você tem saudade. Se você conseguir, você perdoa. Compreender o teste. Agora, se você abraçar como você abraça a pessoa no meio da rua, aquela coisa social, aquele abraço assim, sabe? Você nem rela na pessoa. Você não perdoa. Agora, se você abraça com força, desejando bem a ela, você está livre.
e em paz. Vamos exercitar, gente. Não adianta ficar abraçando toda hora. Tá? Se você abraçou uma vez e fez aquele abraço de esquina, para e se analisa. Por quê? O que está doendo? Aí vai vir assim, mas eu esperava. Por que você esperava? É justo esperar isso dessa pessoa? Ela é capaz de dar? Você acha que as pessoas que estão próximas, elas você não espera a mágoa, a dor. Acha que você sempre espera dela o melhor, diz, não, fulano não ia fazer isso. Fulano não ia. E é dentro da família que, quando você se mostra mais, onde as coisas acontecem. Edson, posso dar mais uns minutos? Só pedir para emendar para isso. Tá bom. Todo mundo ouviu o que ela disse? Quando você espera alguma coisa de alguém e a pessoa não faz, isso se chama traição? Pode ser uma traição? Eu me senti traída, eu esperava e não veio. Eu recebi, uns anos atrás, uma definição de traição que foi libertadora. A definição é assim: traição é quando você... Como que é? A traição é o golpe não esperado. Então, assim, nossa, eu não esperava que alguém da minha família fosse falar assim de mim. Tá certo? Então, você se sentiu traído na expectativa. Né? Seria decepção, mas... Mesma coisa, exatamente isso. Mas por que você se decepcionou? Porque havia uma expectativa. E a expectativa é justa? A gente conta para as pessoas a expectativa que a gente tem sobre elas? De jeito nenhum. A gente está ferrado. Sim. Agora, olha só que injusto. Que injusto. Olha só, vocês têm expectativa sobre mim e eu nem estou sabendo. Como que eu vou cumpri-las? Porque nós temos essa mania de exigir dos outros. Sim. Por quê? Egoísmo. Pretensão. Falta de conhecimento. Vai mais fundo, gente. Falta de amor. Autoresponsabilidade. Mais fundo. Veja, essa resposta precisa ser pensada por cada um. Por quê? Porque, para que eu espero? Tudo das pessoas. Para quê? O que eu quero ganhar? Atenção. Por quê? O que mais? Por que eu quero atenção? Se nós formos fraternos, nós nunca vamos ficar esperando por isso. Mas como ser fraterno? Amando a pessoa. Como amando? Do jeito que ela é. Como fazer isso? Gente, não valem respostas prontas, respostas do livro. Não, mas não é do livro. Sendo De certa simples. forma é. Porque assim, tá bom, eu preciso amar. Tá bom, eu já tenho isso, mas eu não sei como. Eu não sei como chegar lá. Respeita o jeito dela. Como eu respeito? Viu, Edgar? Tem Porque duas coisas. antes de respeitar, eu quero que me respeitem. Nossa, Aceitando a pessoa como? Edgar, Jesus nos ensinou duas coisas. Se nós tivermos essas duas coisas, nós não vamos ter esses problemas. A simplicidade que ele ensinou ao nascer e a serenidade no final. Você está correto, eu só quero saber como. E aí, eu achei que por aqui ia sair quase a resposta final. Eu quero atenção, eu tenho expectativa porque eu quero atenção. Porque, não sei se vocês percebem, todas as expectativas são para mim. É alguém fazendo alguma coisa para mim. A expectativa não é alguém fez alguma coisa para o vizinho, nunca. Sempre para mim. Por quê? Eu quero atenção. Por que eu quero atenção, gente? Por quê? O que falta? O que falta dentro de nós? Não. O que falta dentro de nós? Despojamento. Amor a si mesmo. Nossa, mas o senhor enrolou muito. Não! O Edson já deu a dica. Vocês têm que chegar, nós temos que chegar à resposta. Deixa eu ver tudo com a cabeça. Sim. Por quê? Porque é a última coisa que a gente pensa. Existe um buraco dentro do nosso peito. E tudo. Querer que o outro encha, nunca
Nunca. pra gente. Nunca. Se a gente não amar, a gente mesmo, e a gente colocar amor dentro de nós, nunca vai. Quanto mais a gente esperar que o outro faça isso, Pior vai ficar. vai ficar furado. Sim. Existe um buraco dentro de nós. Só você, no mundo, no universo inteiro é capaz de preencher esse vazio. Esse vazio é a razão de todos os nossos desatinos, de todos os crimes, de todas as torturas que a gente ainda continua fazendo com as pessoas ao nosso redor. Com todas as manipulações que a gente faz. É esse vazio que a gente busca desesperadamente preencher de fora para dentro. E já está na hora da gente saber, da gente se convencer de que é inútil. Todo mundo aqui deve ter mais de 30 anos. Fácil. Faz 30 anos, só pensando nessa encarnação, que a gente espera do outro e quando não tem fica magoado e quando tem não adianta nada. É assim que funciona? A gente, em 30 anos, já não percebeu que não está funcionando. A gente tem que esperar mais o quê? Quanto mais tempo para mudar de estratégia? Mais 30? De dor. De dor, gente. De dor. O que nos falta para tomar a decisão de mudar de estratégia? Parece que não está funcionando essa estratégia. A gente faz isso no trabalho. Nossa, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, vou ter que tentar outra coisa. Eu não estou conseguindo ganhar felicidade, vou ter que tentar outra coisa. E aí a gente descobre que o caminho do Cristo é o mais fácil. Por incrível que pareça. Porque ele parece dificílimo. Mas ele é o mais fácil. Por quê? Porque ele é eficaz. Ele funciona. E não funciona daqui a 1000 anos. Ele funciona hoje. Quando você começa. Porque o Pai paga à vista, gente. E adiantado. E cobra em parcelas suaves. E da 100ª parte ele pega uma só para cobrar. E depois falamos que a vida é difícil. Recebemos à vista e adiantado. E pagamos a 100ª parte a prazo. E vai saber um dia. Aí a vida é difícil. Ou somos nós que resistimos ao caminho que nos trará felicidade? Ou somos nós, topetudos, e pensando que sabemos alguma coisa, que decidimos enfrentar a vida? Eu tenho um amigo de 78 anos que diz assim: quer enfrentar a vida? Vai perder. Não enfrente. Vamos perder. Então, vamos cuidar do vazio que está dentro de nós. Esse vazio comumente é chamado de carência afetiva. Mas é muito mais que isso. Mas é um bom nome para dar a esse vazio. Carência afetiva. Nós somos escravos da carência afetiva. Quase tudo que fazemos. O motivo que a gente vende a nossa alma é por conta dessa dita carência afetiva. Que está ao alcance da mão acabar. Ao alcance da mão. Nós podemos, olhando dentro de nós e gostando de nós mesmos. Amar ao próximo como, gente? Então vamos inverter para ficar mais óbvio. Como a si mesmo. Vamos amar o outro? Então vamos amar a nós mesmos antes, gente. E isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Nos amemos a nós mesmos. E imediatamente depois, comecemos a amar o outro. Obrigado. Olha que perguntas importantes vocês fizeram. Como ficou melhor a palestra? Esse vazio seria a maior causa de depressão e suicídio? A maior causa de todas as dores. De todas as dores. Sem dúvida. De todo. Gente, eu não sei se eu estou certo, mas eu coloco como causa primária, não, Deus, de todas as nossas dores, a gente não compreender essa questão
que vivemos até hoje tão voltados para fora e que nos esquecemos. Nós somos o abandonado. Se há algo abandonado nessa vida, somos cada um de nós, por nós mesmos. Nós cuidamos de todo mundo, menos de nós. Principalmente as mães, abençoadas mães, cuidam de todos, mas infelizmente muitas vezes não se cuidam. Infelizmente. E deveriam, precisam, até para que mantenham os filhos felizes, porque os filhos sofrerão quando as mães desmoronarem. E muitas desmoronam porque deram o que não tinham. E isso não é bom. Não é meritório dar o que não tem. Não é meritório. Porque é da lei que a gente deve dar apenas o que tem. O resto é do Pai. Não vamos fazer a tarefa de Deus, não é? De novo, é muita pretensão da nossa parte. O amor da mãe é suficiente. Até onde chega. Porque depois é do Pai. Do Senhor. Ok? Vamos orar então. É tão bom saber e perceber, Jesus, que ninguém é mau, mas que apenas os que causam mal carregam dores terríveis dentro de si. Escuridão profunda no próprio coração, porque não acenderam a própria luz. Por isso fazem sofrer. Por isso fazemos sofrer. Porque sofremos. Obrigado, Mestre, por iluminar a nossa mente e o nosso coração, nos dizendo que há caminhos dentro de nós para que não soframos mais e que depende exclusivamente do esforço, não o esforço brutal para hoje, mas o esforço pequenino de todos os instantes, para que a gente olhe com suavidade para si mesmo, aprendendo a olhar para o outro com a mesma suavidade. Que a gente olhe para nós e se reconheça, aprendendo a olhar para o outro e reconhecendo quem é o outro. Para que o outro não seja mais uma peça útil na nossa vida, alguém que nos sirva simplesmente, mas um diamante que vai trazer luz para dentro de nós, nos mostrando quem somos e nos ajudando no caminho. Obrigado, Jesus. É tão grande o seu amor. E por ser tão grande, nós sabemos que ele terminará em nos fazer subir até próximo de ti. Ele nos ensinará, sem pressa, sem violência, nos pegará pela mão, nos ajudando naquilo que não podemos e acreditando profundamente que podemos tanto, que podemos tudo que a vida nos propõe viver. Obrigado pelo seu amor, Mestre. E que possamos um dia retribuí-lo, não com palavras simples, mas com a nossa alegria, com a nossa felicidade e com o nosso trabalho de olhar para o outro e ver também, e sempre, uma grandeza. Obrigado por este instante, Mestre. Que assim seja.